Dia, bom dia. Bom dia. Bem-vindos, pessoal. Esperar um pouquinho, como sempre, aqueles 5 minutinhos de carência. Bom dia, pessoal, de novo. Está entrando agora. Espera mais um pouquinho aqui, uns minutinhos, para a gente começar a nossa conversa. A gente promete que libera vocês antes do almoço. A menos que a pessoa almoce cedo aí. Até meio-dia a gente termina aqui, né? Laura, Cris. Sim, sim. Sim. Eu acordo cedo. Acordei 5h30 hoje. Daqui a pouco a fome tá batendo também. Não, vai todo mundo almoçar cedo hoje. Acho que podemos começar, né? Sim. 3 minutinhos aqui. Queria agradecer a presença de todo mundo, os clientes, parceiros, pessoal interno. Esse evento teve bastante adesão. Acho que está todo mundo aí bastante interessado na questão da inteligência artificial. É o assunto do momento hoje, né? Acho que todo dia no jornal não tem uma página do jornal que eu leia que não traga alguma matéria sobre inteligência artificial. Está todo mundo um pouco deslumbrado, um pouco assustado, um pouco sem saber o que fazer. É muita informação nova. Acho que não lembro, talvez, de um fenômeno que tenha crescido de forma tão rápida assim e tenha tomado conta das nossas vidas, né? Tendo entremeado assuntos pessoais, profissionais. Acho que todo mundo está muito antenado nisso e talvez isso explique também a boa adesão que a gente teve nesse tema. A ideia aqui é a gente passar os próximos minutos falando um pouquinho, especialmente sobre a governança no uso da IA, novidades legislativas. Tivemos recentemente a aprovação do ECA Digital, também uma matéria que deu muito, muito o que falar, né? Está todo mundo aí a par, mesmo que não tem criança, acho que tá a par aí das novidades, das preocupações que existem com todas essas questões. Hoje tem aqui ao meu lado minhas colegas de trabalho, a Cristiana Molineiro, de São Paulo. Bom dia, Cris, de novo. Bom dia. Tudo bem? Laura Uibe, do Paraná.
Curitiba. Tudo bem, Laura? Roxo. Bom dia de novo. A ideia aqui, então, é um pouco falar como é que essas inovações tecnológicas impactam a governança do dia a dia. Inovações tecnológicas sendo seguidas, aí, perseguidas pela inovação legislativa. Então, muita coisa acontecendo e a gente vai tentar aqui encaixar um pouquinho, dar um pouco de norte, um pouco de direção, porque é uma preocupação, né? Onde se fala sobre compliance, sobre governança e como é que a governança entende essas ferramentas, como é que a gente consegue usar a governança para limitar ou para a gente racionalizar o uso dessas ferramentas, né? De novo, são ferramentas, né? A gente fala inteligência artificial, a gente não pode esquecer que elas têm alguém por trás, tem uma máquina por trás, não é um ser ali que tá pensando sozinho, ela tem que ser uma ferramenta, e como ferramenta ela exige que tenha responsabilidade no uso, né? Essa responsabilidade, às vezes, ela é muito fluida, de um modo geral, todas as regras sobre governança, elas são muito abertas porque elas não dizem exatamente o que deve ser feito. Então, aí entra a parte do compliance, aí entra a parte da governança, para você entender o seguinte, a minha empresa, ela compactua com um determinado tipo de ferramenta, ela compactua com o uso, até que ponto isso pode ser levado, ou qual é a regra que a empresa tem, onde eu tenho que acender um alerta para poder pensar se eu estou fazendo de um jeito correto, né? E aí entra essa visão estratégica e visão ética da empresa. Laura, Cris, querem acrescentar algo? Não, pode ir passando. Então, pensa, por exemplo, no uso de uma nova IA, né, uma nova ferramenta. Quem é que tem alçada para aprovar essa implementação, por exemplo? Quais são os limites que a empresa vai colocar? Qual é o risco de privacidade? As IAs normalmente têm um viés, né? Qual é o viés que a gente tem que tomar cuidado? Até que ponto a gente pode usar aquela ferramenta para o nosso uso sem extrapolar o limite de responsabilidade que a empresa tem. Então, é importante que todo mundo, né, todos os líderes, colaboradores, ao se depararem com essas inovações, eles entendam os impactos que essas escolhas trazem, entendam por que a gente está usando aquilo e até que ponto a gente pode usar essa ferramenta. Acho que pode passar, Laura. Esse primeiro tópico, então, a gente vai falar sobre governança e a governança corporativa. A governança é isso, né? A definição aqui do IBGC, né? Sistema pelo qual as organizações são dirigidas, monitoradas, incentivadas, envolvendo relações entre sócios, administradores, órgãos de controle e demais partes. Esse conceito está sempre evoluindo, né? Tá sempre sendo adicionado, modificado um pouquinho, porque ele vai se adaptando aí às novidades. Mas esses 4 pilares aqui, né? De transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade, né? A transparência, a disponibilização das informações relevantes, então você tem que saber como você está lidando, o que está por trás ali daquele uso. A equidade, né? As ferramentas têm que trazer tem que fazer um tratamento justo entre as partes interessadas, então tem que ser algo que a ferramenta tem que garantir esse tratamento equalitário. A prestação de contas, né, a ferramenta, ela não, por si só, ela não pode ser responsabilizada, né? Por isso é muito importante que haja supervisão humana. Não posso falar, não, isso foi culpa da IA, a IA que fez isso. Recentemente teve uma notícia aqui de um tribunal que proferiu uma decisão usando IA. Você vai culpar a IA, né? Não tem como, é uma coisa que a gente tem que ser responsável por aquilo, não dá para terceirizar essa responsabilidade. De novo, acho que é uma frase que a gente vai bater muito aqui daqui para frente. A IA é uma ferramenta. A IA ela não é um fim em si. Ela veio para ajudar, ela veio para ganhar tempo, otimizar, mas ela é uma ferramenta. Por trás e pela frente, né? Você tem que ter uma pessoa ali supervisionando, tem que ter uma pessoa olhando aquilo
e fazendo aquela curadoria dos resultados, né? Não adianta só confiar no que tem ali. Isso vale muito para a gente internamente e também externamente. E aí entra uma parte muito importante que é o que a gente coloca na IA. Né? A IA hoje, ela tem que ter cuidado, as pessoas têm que ter cuidado quando usarem. A gente trata muito aqui de LGPD, eu, a Cris, a Laura, a Juliana está ouvindo, a gente faz parte do nosso comitê aqui de LGPD, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente coloca informações dentro da IA, cuidados com a proteção de dados, privacidade, a gente não tem certeza de como aquilo é tratado. E aí a gente entra na parte de governança, né? A gente tem pessoas, processos e cultura, né? Pessoas somos nós aqui. Os processos são a governança e a cultura, como a gente usa isso. Então, a IA, a IA, ela, por si só, né? Ela é um bastão, mas que tem que ser criticado às vistas da cultura da empresa. Então, a pessoa tem que saber por que ela está usando aquele IA, como ela vai usar, como ela pode criticar aquele resultado. Isso é parte da cultura, é parte do compliance. É um exemplo que eu sempre uso, né, que é a política de brinde, por exemplo. Né? É um exemplo que você... Quanto que é um brinde que pode afetar o seu resultado, pode afetar a sua decisão? É um de R$ 100, R$ 200, R$ 500? Normalmente as regras não vão dizer exatamente o que é. Você tem que saber que, ao receber um brinde, aquilo tem que ser contestado. Ao receber um, um bônus, uma gratificação de alguém, não necessariamente a regra vai estar ali estabelecida, mas tem que ligar seu alerta para saber que aquilo vai ser, aquilo pode ser contestado, e aí você volta para a auto-administração, volta para a cultura da empresa para entender o que é aceito naquele contexto. Você pode passar, Laura. Vocês querem falar alguma coisa aqui, Laura e Cris? Fiquem à vontade. E por que que isso hoje em dia é urgente, né? Porque a gente está falando isso aqui, dia 15 de abril, falando disso, né? Hoje, a adoção da IA é muito acelerada. Algumas pesquisas mostram que 62% das empresas brasileiras já usam alguma ferramenta de IA no trabalho. Riscos concretos, né? Acabei de citar aqui o caso que teve essa semana, né? De uma decisão judicial que usou a IA. Tem alguns casos nos Estados Unidos também, que a pessoa citou jurisprudência que não existia. Isso afeta a credibilidade. Então, as decisões têm que ser direcionadas para não afetar a credibilidade da empresa. Utilização de dados sensíveis, né? Quando a gente informa alguma coisa para a IA, aquilo vai para a nuvem, aquilo a gente terceiriza. A IA se retroalimenta. Então, entender até que ponto as informações que a gente está passando para a IA, elas são informações que são passíveis de serem submetidas. Além disso, hoje, né, a legislação está correndo atrás, tem um PL em curso para estabelecer o marco legal das inteligências artificiais, como sempre. A legislação vem um pouco atrás, né, isso é normal, vem um pouco atrás para regular aquele uso. Questões envolvendo responsabilidade civil, que a gente vai falar um pouquinho também, né? As empresas respondem pelos danos causados. Não adianta você culpar a IA, né? Quem está usando ali, a empresa é responsável e pode ser, em alguma medida também, que a empresa da IA também seja responsabilizada. E a pressão, né? Hoje, assim como o compliance veio caindo, né? Vem de cima para baixo, vem um fornecedor atendendo algum grande player, os clientes cada vez mais estão exigindo transparência, regras para uso de IA, regras de governança que regulem essa utilização. Então, a ideia é essa um pouco aqui, passar um panorama geral, a gente não vai ficar detalhando aqui o que é, o que não é, mas a ideia é a gente, nessa manhã aqui, nessa horinha, falar desses conceitos. Passo a palavra, Cris. É você?
Obrigada, Roxa. Obrigada pela apresentação. Bom, agora a gente vai adentrar um pouquinho no marco regulatório, vai falar do ECA Digital, vai falar super rápido sobre lei de proteção de dados e quais são as inovações que o ECA Digital apresenta, que ele modifica, né? O seu decreto regulamentador, que é bem recente, o ECA Digital também entrou em vigor recentemente, né? E, além disso, a gente vai apresentar um pouquinho o histórico da legislação. Então, se quiser passar, Laura. Bom, a gente tem aí um histórico de marco regulatório não, da governança de IA no Brasil, como o Roxo bem colocou, a gente ainda tem um projeto de lei que está em trâmite, né, na Câmara dos Deputados, já foi aprovado pelo Senado, ele é fruto de muito debate, de muita audiência pública, e ainda deve passar aí por mais alguns debates na Câmara dos Deputados. Mas, historicamente, a gente começa a nossa regulação digital, vamos dizer assim, pelo Marco Civil da Internet, com algumas grandes inovações, a neutralidade da rede como direito fundamental, a privacidade e o sigilo das comunicações online, inicia-se as responsabilidades civis das plataformas, então a gente passa a ter aí a responsabilização das plataformas, e é o primeiro marco regulatório na América Latina, o primeiro marco regulatório de rede na América Latina. Eu acho que essa é a maior importância do Marco Civil da internet, que estabelece os direitos e deveres no uso da internet no Brasil. Em 2018, a gente tem a LGPD, né, que ela entra, as sanções passam a vigorar um pouquinho depois, mas ela é um marco regulatório da proteção de dados no país, para todas as empresas, para todos os setores. Então, a LGPD vem regular a coleta e o tratamento para a proteção de dados pessoais, e quem deve observá-las são todas as empresas que fazem coleta de dados pessoais para uso comercial. E aí ela traz inovações super importantes, que é o direito à revisão de decisões automatizadas, as bases legais para tratamentos de dados por IA. Ela coloca a ANPD, que até pouco tempo atrás era a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e agora passa a ser a Agência Nacional de Proteção de Dados, como autoridade fiscalizadora, né? Então ela institui a ANPD, que era um órgão que não existia no Brasil, e apresenta uma multa aí para quem descumprir as determinações da lei de até 2% do faturamento bruto da companhia no último ano, ou 50 milhões por infração, além de outras sanções, né? Suspensão de uso de bases de dados pessoais, interrupção de operação com o uso daqueles dados que não estão sendo tratados de forma correta. A gente tem um grande avanço com a Lei Geral de Proteção de Dados e um grande avanço na regulação. E o direito à privacidade. Cris, essa multa Claro, sempre claro. existiu, né? Essa multa sempre existiu para qualquer tipo de violação, né? Inclusive até uma multa padrão em lei anticorrupção, é uma multa bem padrão. Mas sempre existiu É, e agora está mais claramente dedicada à IA, né? sim, sim. E, e aí a LGPD, ela apresenta também, a NPD, ela caminhou na regulação bastante de proteção de dados, né? Uma das inovações foi a privacidade como direito fundamental garantido. E aí, agora, em 2025, 2026, a gente tem o ECA Digital, que a gente vai falar mais detalhadamente dele, mas que, em síntese, protege crianças e adolescentes no ambiente digital. É esse o objetivo do ECA Digital, fruto de um estudo intersetorial e interministerial do governo, né? Ele foi escrito e publicado ano passado e entrou em vigor agora em março de 2026. Então, o ECA Digital, ele incide a todo serviço ou produto de tecnologia de informação direcionada a crianças e adolescentes no país, ou pelas crianças e adolescentes que residem no Brasil, mesmo que sejam plataformas estrangeiras, né? O acesso a crianças e adolescentes. É importante dizer que, assim como o ECA Digital também prevê uma responsabilidade compartilhada
para a proteção da criança e do adolescente, né? A proteção integral à criança e ao adolescente. E aí o que a lei faz, na verdade, é inserir dentro dessa responsabilidade compartilhada as plataformas responsáveis por produtos que são direcionados a esse público infanto-juvenil. Então, a lei traz como fundamento a proteção integral e a prevalência do interesse da criança e dos adolescentes em ambientes digitais, a proteção contra exploração comercial, então, ela é muito enfática em dizer na proibição de publicidades predatórias contra crianças, né? A proibição do uso de plataforma de bets ou o acesso a plataformas com vendas de cigarros, bebidas alcoólicas, produtos proibidos para menores de 18 anos. Lembrando que aqui nós estamos falando tanto de criança, que pela lei é considerada até 12 anos, como adolescente, que pela lei até 16 anos, até 16 anos, e aí a gente tem os 16, 18 anos, o público que fica ali entre adolescência e maioridade. As obrigações gerais das plataformas. É um mecanismo de aferição de idade, então essa é uma inovação muito importante, porque agora não vai ser mais autodeclaratória a aferição de idade. As plataformas direcionadas para os públicos infantos juvenis terão necessariamente que ter um mecanismo de controle para aferição de idade. A segurança para o padrão, então, sempre revisar a segurança da plataforma, olhando os mecanismos que são utilizados, as ferramentas de supervisão parental. Então, como eu disse, a responsabilidade é compartilhada, as plataformas têm a obrigação de oferecer aos pais e responsáveis pela criança a possibilidade de supervisionar as atividades que elas fazem dentro da plataforma. A gente já sabe que isso existe hoje em dia, então o WhatsApp, por exemplo, você consegue fazer isso e consegue... Tem alguns mecanismos que você consegue, dentro do celular, desligar aplicativos, fazer a criança parar de mexer nos aplicativos. Essas ferramentas vão ter que ser disponibilizadas por todas as plataformas. A proteção contra a publicidade predatória, eu já falei disso, uma moderação de conteúdo, principalmente e, obviamente, conteúdos sexuais, conteúdos pornográficos e os demais que eu falei aqui, né? Bets, bebidas alcoólicas, cigarros. Gerenciamento de riscos de impacto dos produtos em crianças e adolescentes, isso é muito importante. Então, as plataformas vão ter que produzir relatórios para entregá-los à autoridade competente por fiscalizá-las. Uma avaliação de conteúdo, disponibilização por faixa etária também vai ter que ser feita. E a configuração que evitem o uso compulsivo. Então, se a criança está ficando demais na plataforma, ferramentas para avisar os pais, e outras ferramentas... Rolagem automática, né? Sim, para a barragem automática e outras ferramentas que permitem que as crianças não extrapolem aí um determinado tempo de uso da plataforma. Então, temos políticas de compliance obrigatórias, a vedação de recompensas em jogos, aquelas caixinhas de jogos de presentes são vedadas para a criança, e a demonstração nas políticas de compliance das plataformas que há um combate efetivo contra a violência e uma busca pela educação da criança e do adolescente, né? A plataforma tem que ser transparente nas informações que ela compartilha com os pais sobre os riscos do produto no momento da aquisição desse produto. Então, quando ele é baixado ali no celular, tem que apresentar aos pais todos os riscos que ele pode representar para a criança e para o adolescente. Há a obrigatoriedade de um canal de denúncias da plataforma, para que ela possa receber do público denúncias referentes ao uso indevido, publicidade indevida, conteúdo indevido, e sobre o conteúdo, há a obrigatoriedade também da plataforma reportá-lo à autoridade competente de forma mais imediata possível, porque às vezes entrou ali o conteúdo por um canal não esperado, então ela tem que reportar para a autoridade, dizer que já tirou do ar, né? Sobre a IA, o ECA digital em si
traz uma inovação, que é a revisão regular da IA e a participação de especialistas e órgãos competentes nessa revisão regular. Então, há necessidade aí da inteligência artificial ser acompanhada por especialistas, análise técnica e adequação ao público infanto-juvenil, e que seja possível desabilitar funções dentro do programa de IA, para que a criança e adolescente não tenha acesso a determinadas configurações. As sanções previstas no ECA são advertência, multa de 10% do faturamento do grupo econômico no Brasil, suspensão temporária ou proibição de exercício de atividades, e a responsabilidade solidária com empresas estrangeiras. Então, se você tem uma filial no Brasil que representa uma empresa estrangeira que tem matriz no exterior, essa matriz poderá ser responsabilizada de forma solidária com a representação dela no Brasil. A gente tem um decreto regulador que é super recente, que institui, de fato, a Política Nacional de Promoção e Proteção da Criança e do Adolescente no ambiente digital, regulamenta o ECA Digital, traz mais responsabilidades para a plataforma, a gente vê isso até com críticas, e a gente acredita que ele vai ser esse decreto vai ser questionado, porque ele não poderia trazer esse tanto de responsabilidade que ele traz. As responsabilidades deveriam estar previstas em lei, mas, por enquanto, ele foi só publicado. E ele traz uma inovação muito importante, que é a NPD como agência reguladora. E por que isso é importante? Isso é um indicativo de que, muito provavelmente, a NPD vai regular inteligência artificial também, né? O decreto é muito claro de que as inteligências artificiais voltadas para crianças e adolescentes serão reguladas e fiscalizadas pela ANPD. No PL, a gente tem uma ampla discussão de quem vai ser a autoridade competente a regular e fiscalizar inteligências artificiais. A gente teve muita discussão entre a ANPD e CAD. O CAD queria assumir esse papel, a ANPD achava que deveria ser ela para fazer uma sincronia com proteção de dados, e agora a gente tem esse apontamento no decreto regulador, de que a tendência é realmente que essa fiscalização fique com a Agência Nacional de Proteção de Dados. O decreto também traz obrigações para plataformas que oferecem as generativas, como a transparência na interação com crianças e adolescentes, na linguagem, demonstrando que ela tem uma síntese na sua interação, que ela é realmente, né, uma inteligência artificial, que a criança não está ali conversando com uma pessoa. Tem que ter mecanismos de prevenção à manipulação de comportamentos da criança, então, essa IA tem que ser construída com base nessa prevenção de que não permita que a IA vá elaborando ali possíveis manipulação, a forma como a criança vai se comportar. A gente vê muito isso acontecendo, às vezes, em jogos, né, na internet. Então, houve essa preocupação de já inserir isso para IAs generativas, avaliação do risco algoritmo, segurança do usuário, criança e adolescente, apresentar de forma transparente a avaliação do risco e tentar mitigá-lo da melhor maneira possível, e a implementação de salvaguardas em relação à proteção física, mental e psicossocial dos usuários. Essa é uma regulamentação muito nova, a gente tem a agenda regulatória da NPD com os principais temas, agora em março ela foi iniciada, trazendo aí uma série de questões e orientações para as plataformas. Em agosto de 2026, a NPD pretende publicar os parâmetros normativos sobre mecanismos de aferição de idade e períodos de adaptação desses mecanismos, que a gente entende que é algo que vai tomar muito tempo das empresas, né? Porque muda completamente a forma de aferição. A gente ainda não sabe como isso vai incidir em algumas empresas que trabalham para maiores de 18 anos, como as BETs, né? Porque agora não pode ser mais autodeclaratório. Novembro de 2026, a atualização de regulamentos da sanção e fiscalização, prevendo aquelas sanções que nós falamos
do ECA digital e a forma como ela vai ser aplicada. A tendência da NPD, a gente sabe, pela proteção de dados, é sempre uma sanção progressiva. Então, primeiro, ela conversa com o ente regulado, ela tenta fazer com que os mecanismos funcionem, e aí ela vai progressivamente aplicando as sanções conforme as determinações dela para aquela empresa não sejam atendidas. Em janeiro de 2027, ela pretende começar, aí sim, a efetiva fiscalização da adequação das plataformas que produzem produtos infantos juvenis. Acho que eu passei por todos os temas importantes. Eu não sei se a Laura e o Gui querem complementar alguma coisa. Não, tá ótimo. Acho que é isso mesmo. Trouxe bem essas novidades, né? O assunto está muito latente. Acho que você colocou muito bem, Cris. Obrigado. Cris. Bom, pessoal, passando aqui também sobre alguns pontos relacionados aos riscos empresariais. Então, até agora a gente falou sobre o contexto, né, desse novo tema, sobre a regulamentação desse assunto, sobre tudo aquilo que tem de novo no nosso panorama. E, claro, é muito importante ressaltar os riscos aos quais as empresas estão, expostas, sobretudo dentro desse novo contexto, né? Então, para fins de organização, nós dividimos os riscos em três grandes áreas: os riscos de compliance, os riscos operacionais e os riscos de proteção de dados. Então, em se tratando do tema de compliance, é possível identificar os riscos relacionados às políticas e também à hipótese legal, à base legal, ao fundamento, né? Justamente porque o uso de IA sem uma política interna aprovada, ou, né, em não tendo um DPO encarregado indicado, ou uma base legal não documentada, pode gerar uma multa, né, da NPD, como a Cris já mencionou anteriormente, para fins legais. Então, existe hoje a necessidade do atendimento à legislação vigente, que, muito embora ainda não exista a regulamentação da própria IA, existem legislações que estabelecem regras relacionadas ao uso de inteligência artificial de uma maneira colateral. Então, aqui, o não atendimento a essas regras é flagrantemente um risco de compliance, representa um risco de integridade, compliance e observância à legislação. O viés algorítmico, ele é um dos temas que geram mais burburinho, né, no mercado e também entre os próprios profissionais de tecnologia, justamente porque o viés discriminatório, então, muitas vezes, um racismo algorítmico ou até mesmo outros tipos de preconceito em que os algoritmos são estabelecidos, eles são desenvolvidos sobre algum tipo de preconceito, eles podem gerar danos de compliance de integridade para as empresas também, além dos danos reputacionais, dos danos de responsabilização de danos perante o terceiro que foi lesado, enfim, aqui a gente encontra uma extensão muito grande de danos e riscos relacionados ao viés algorítmico inadequado. Justamente por conta disso, como a IA é um sistema que é alimentado por pessoas, e ele, muitas vezes, na IA generativa, ela parte de pressupostos que ela coleta a partir de informações públicas ou informações que são utilizadas para alimentar a própria inteligência, ela pode gerar algum resultado enviesado. E a IA, ela não vai ser responsabilizada, ela nunca vai ser o polo passivo, até então ela não vai ser o polo passivo de ação nenhuma. Quem vai ser o responsável? A pessoa que estava operando ela, que inseriu o viés discriminatório, que não revisou o resultado gerado pela inteligência. Então, quem está por trás do mau uso da inteligência artificial é quem vai ser responsabilizado no fim das contas. E isso, é claro, se alguma empresa acaba sendo vinculada a algum posicionamento preconceituoso decorrente do mau uso da IA, o dano vai ser nitidamente, diretamente da própria organização. Então, é muito importante ter esse cuidado aqui em relação à reputação, à responsabilização e também aos próprios fornecedores, porque a partir do momento em que é confiado em uma IA os dados sigilosos, dados pessoais, dados que foram confiados a uma empresa, é importante que essa empresa tenha e adote o devido cuidado no compartilhamento dessas informações. Justamente porque
muitas inteligências, elas utilizam essas informações para a retroalimentação, para o aprendizado dela. Então, é importante que esses ambientes de utilização da inteligência artificial, eles sejam utilizados com responsabilidade e quem estiver utilizando conheça também tudo isso que envolve as regras mesmo da própria utilização da inteligência. Muitas vezes é possível desabilitar algumas das funções de aprendizado, de retroalimentação da inteligência, de utilização de dados para o banco. Então, tudo isso precisa ser muito bem observado no momento da utilização. E é por isso que é importante nós falarmos sobre isso e nós instruirmos também as empresas a utilizarem isso da forma correta. Então, essas políticas que a gente menciona aqui durante o treinamento, essas orientações, elas são muito importantes justamente porque é por conta delas que a gente consegue estabelecer as regras, a gente consegue prevenir os danos, a gente consegue evitar os riscos, tá? Aqui também cito alguns casos da própria Amazon, que utilizava a IA e nela havia uma discriminação contra as mulheres. Era num processo seletivo, então ela utilizava uma IA para verificação de currículos e tudo mais, em processos seletivos, e ela, depois, né, foi identificado que essa inteligência artificial, ela optava sempre pelos homens e ela fazia uma discriminação de gênero na sua utilização. Isso acabou virando uma exposição pública que ocasionou a descontinuação dessa ferramenta. Então, isso acaba, sim, gerando um dano para a própria Amazon, né, que foi a empresa vinculada à utilização dessa ferramenta, e também acaba gerando dano às pessoas que estavam ali envolvidas. Um outro caso foi a NPD, aqui, a nossa autoridade, agora a agência, que notificou a operadora de telecomunicação por scoring sem política documentada. O que isso significa? Essa agência tinha um score, né, dos melhores clientes, que não tinha uma política documentada, não tinha critérios claros do porquê que determinado cliente tinha um score mais alto, um score mais baixo, e isso acabou gerando um dano também para a empresa, porque sem critério, você acaba adotando uma regra discriminatória muitas vezes. Um pouco mais adiante, riscos com dados pessoais, que já foi um pouco mencionado ali no tópico de compliance. Envio e transferência de dados pessoais em ChatGPT, APIs externas, sem base legal, sem uma política sólida ou sem os meios de segurança necessários, pode gerar tanto as violações da própria LGPD como as violações de sigilo profissional, muitas vezes estabelecido pela OAB, pelo CFM, pelo CRC. Então, tudo isso também precisa ser observado, até porque muitas dessas ferramentas, elas são localizadas em um ambiente estrangeiro, logo, existe uma transferência internacional de dados pessoais sem as salvaguardas. Então, hoje existe também o regulamento de transferência internacional de dados, que deve ser observado nessas relações, e muitas vezes ele é ignorado, justamente pelo desconhecimento, pela praticidade da utilização desse tipo de ferramenta. Então, é importante também estar atento a isso, tá? Modelos treinados com dados de clientes que não consentiram para esse tipo de treinamento, dados sensíveis utilizados sem a base legal, finalidade de treinamento de uma IA incompatível com a finalidade para a qual os dados foram coletados, também representam riscos relacionados à LGPD. E isso é uma coisa muito comum em se encontrar dentro das organizações que utilizam a IA de uma maneira indiscriminada, tá? Além disso, claro, tem as questões mais técnicas de armazenamento e logs, então, histórico de IA com dados pessoais sem a política de retenção, isso também é um problema sério. A impossibilidade de responder o titular, então, quando uma IA é utilizada sem o conhecimento, o agente de tratamento perde a habilidade de responder ao titular sobre como esses dados são tratados, de que forma as decisões são tomadas, de que maneira a IA está utilizando essa tecnologia, né, as informações para gerar as análises e o resultado pretendido com ela. Então, tudo isso acaba impactando no cumprimento da própria LGPD. E, claro, o dano reputacional, que é aquele que a gente frisa em todos os momentos, que pode ser muito prejudicial às empresas. Tá? Aqui também, a Samsung proibiu o uso da ferramenta do ChatGPT em 2023, porque alguns engenheiros enviaram código-fonte de um produto
ao ChatGPT para uma revisão, para um ajuste, enfim, e acaba sendo enviado um código-fonte de uma empresa gigante, muito respeitada, para uma plataforma que pode expor essa informação ou utilizar ela como base em outras consultas de outros clientes. Então, isso é um risco gigantesco até em relação ao sigilo do produto mesmo. E também a OpenAI foi suspensa na Itália em 2023 por ausência de base legal, isso relacionada ao próprio regulamento europeu, tá? A própria GDPR, e ela sofreu uma multa de 15 milhões de euros confirmada em 2024. Então, claro, você já tem um tempo, aí ela segue em desenvolvimento, mas tudo isso para mostrar para a gente a necessidade desse cuidado. Os riscos operacionais. Então, os riscos na operação. A falta de rastreabilidade, ela é uma questão muito séria, que também já foi mencionada. O dano reputacional frisado, né, sempre. A questão de contratos de fornecedores e de governança interna. Então, quando essa documentação interna ela não é robusta, quando esses procedimentos internos eles não são claros e muito bem estabelecidos, esse dano ele é estendido para todas as áreas operacionais que utilizam esse tipo de ferramenta. Então, por exemplo, a LGPD, ela exige que as decisões automatizadas, elas sejam revisadas por uma pessoa física, um humano, por trás. E também que haja a explicabilidade daquela decisão automática. Quando uma IA é utilizada da forma inadequada ou sem o conhecimento devido, é impossível explicar o como aquela inteligência chegou àquele resultado, o que é um flagrante descumprimento da legislação. E se um titular vier a questionar a empresa responsável pelo tratamento de dados, ela não vai ter o que responder. Isso é um risco operacional muito alto. Então, contratos sem fornecedores, contratos de fornecedores sem cláusula de notificação, sem direito de auditoria, sem as regras sobre o compartilhamento de dados. Então, se eu contrato um fornecedor que utiliza uma IA e eu não conheço isso, isso pode ser um problema. Então, todas essas situações precisam ser averiguadas, precisam ser documentadas e precisam ser ajustadas, tá? E, por fim, a gente traz também a questão da responsabilidade civil, tá? Porque as decisões automatizadas, elas podem gerar um impacto coletivo, então pode acontecer uma ação civil pública por parte do MP ou do PROCON, a depender da relação estabelecida entre o indivíduo e a empresa, dano moral difuso por discriminação sistêmica, a obrigação de reprocessar as decisões afetadas, então a questão do retrabalho, e multa por descumprimento de liminar também, tá? Aqui, em relação às decisões automatizadas, uma decisão sem revisão humana pode gerar nulidade nos termos da LGPD, o que pode inviabilizar, pensando assim, em uma empresa de tecnologia, pode inviabilizar a sua operação. Então, recusa de crédito, demissão, seguro por IA, indenização por dano moral e material, dano reputacional também pode ocasionar uma responsabilidade civil, de boicote. Hoje, né, a gente fala muito na questão do cancelamento, então um impacto reputacional muito grande, o impacto de ranking de governança de ESG. Então, se às vezes uma empresa tem a intenção, mantém um selo de conformidade, de ESG, enfim, de conformidade geral, de ética, ela pode perder esse selo, então isso também é muito importante. Cris, quer falar um pouquinho da questão da responsabilidade civil dos menores do ECA Digital? Aqui, da responsabilidade objetiva, né, pelo conteúdo recomendado aos menores, então, tudo isso que também decorre do ECA Digital. No ECA Digital, a gente tem a responsabilidade objetiva por conteúdo recomendado a menores, ou seja, uma vez imputado aquela infração, a responsabilidade objetiva não depende da vontade de realizar o ato, vamos dizer assim. Então, se a plataforma acabar transmitindo conteúdo não recomendado para menores, ela pode ser responsabilizada, ainda que ela queira demonstrar que não foi a vontade dela. E é por isso também que é muito importante o mecanismo de reporte às autoridades, para você barrar a responsabilização objetiva, porque ela demonstrou que ela tem mecanismos efetivos que não permitem que o conteúdo seja propagado na plataforma, que ela se preveniu a isso, né? A vedação de perfis
comportamentais, que a gente estava falando ali da manipulação, do comportamento do adolescente, perfis que permitam jogos de comportamento, né? Essas brincadeiras que a gente vê, que a gente sabe que muitas vezes nem são feitas por jogos, são pessoas ali no chat dos jogos que vão induzindo os adolescentes, as crianças a cometerem determinados atos que podem levá-los a acidentes, que podem levá-los a se machucarem, né? Um risco psicossocial ou físico. A multa administrativa, a plataforma é a contratante da plataforma, como a gente disse mais cedo, e a obrigação do relatório da transparência algorítmica à autoridade, mostrando como são analisados os riscos, né, Lau, e as mitigações desses riscos são feitas pela empresa. Acho que é isso. Bom, então, acho que só para encerrar a questão, né, da parte dos riscos aqui, as decisões automatizadas e o direito à revisão humana, então aqui o agente de tratamento precisa demonstrar ao titular os critérios objetivos que foram utilizados na tomada da decisão, a intervenção humana significativa, então de que maneira a revisão humana aconteceu, ainda que um sistema automatizado, e registros de logs e justificativas para a decisão também, tá? Essa ausência de rastreabilidade inviabiliza a revisão prevista na LGPD. Então, isso é o que a gente já tinha mencionado antes. E, né, a gente não pode encerrar a nossa conversa só trazendo um monte de problema, um monte de informação, sem trazer soluções para que todo mundo seja ciente do que pode ser feito. Então, é proibir Exato, o uso da IA. não é só uma Né? notícia, né? Eu acho que Exatamente. não é só criar o caos. A gente tem o dever aqui de trazer essas boas práticas, né? Porque às vezes então vou proibir o uso da IA, então não vai mais poder, então... Não, a gente precisa conhecer quais são as soluções e quais são as boas práticas, né, recomendadas. Então, em relação do ponto de vista de governança e accountability em processos de IA, é importante a realização dessas revisões periódicas de políticas de diretrizes internas, ou até elaboração e revisão, incluo aqui na mesma linha de importância, a realização de auditorias dos sistemas para identificar se eles estão operando da forma correta. Talvez, a depender do porte da organização, a criação de um comitê de IA ou a designação de um responsável por esse tema, né? Não necessariamente um comitê, mas um responsável interno para a tomada de decisão a respeito da utilização desses sistemas. Uma elaboração de política sobre o uso de IA, então, uma política, uma cartilha, algum documento orientativo para a utilização da IA, e análise e aprovação de novos sistemas antes da implementação. Então, a verificação dos critérios técnicos, verificação dos critérios documentais, contratuais, enfim, tudo isso resguarda a organização de alguns riscos, né, e protege, previne algumas situações que podem vir a ser problemas maiores no futuro. Tá? E como que as empresas podem se preparar para esse cenário novo de IA, de automação, de uso de tecnologia e de regulamentação? O mapeamento de processos de automação que envolvem dados pessoais é muito importante. A revisão dos contratos com fornecedores de tecnologia para até verificar se as disposições contratuais acompanham essa atualização. A elaboração de relatórios de impacto à proteção de dados antes da implementação de um novo sistema, aqui especificamente em relação à LGPD. A garantia a revisão humana em decisões automatizadas ou tomadas por IA também é muito importante. Aliás, a revisão do produto que vem da IA, ela é obrigatória, tá? Não só como uma boa prática de integridade, compliance, mas as próprias ferramentas já indicam. Esse conteúdo foi gerado por IA, é importante a revisão. Eles não garantem que aquele conteúdo é exatamente aquilo que a pessoa solicitou. Então, de toda forma, é imprescindível a revisão de tudo aquilo que é gerado por uma IA, tá? E a criação de um canal interno de dúvidas e reporte de incidentes envolvendo a IA é também importantíssimo, tá? É imprescindível para que aconteça uma comunicação adequada entre as pessoas que utilizam as ferramentas e a organização, tá? Que é mais em relação à questão de ECA, de
do ECA Digital, né? Acho que em relação à avaliação e gerenciamento de risco de produtos voltados a crianças e adolescentes, né, Cris? Que acho que isso é super importante também. Sim, a mapear e gerenciar os riscos de produtos voltados a crianças e adolescentes. O ECA indica, e a gente entende como super necessário, adotar a ferramenta do Privacy by Design, desde a concepção dos produtos e serviços de tecnologia de informação. E aí, não só no que concerne à proteção de dados, porque, veja, a gente está falando já de dados sensíveis, né, Laura? Que são... a gente está falando de dados pessoais sensíveis por natureza, porque eles são de crianças e adolescentes, eles já têm uma peculiaridade em si, né? Sensíveis nesse sentido da peculiaridade de terem que ser tratados de uma outra maneira. E, além disso, a gente está falando do mapeamento de riscos de IA. Então, mapear esses riscos durante todo o desenvolvimento do produto, em conjunto com o mapeamento dos dados pessoais que serão coletados das crianças e adolescentes, é importante tanto do ponto de vista da LGPD como para cumprimento do ECA Digital. Acho que essa era acho que esse é o mais importante tópico aqui, né? E aí garantir a revisão humana, como a Laura já bem colocou, o canal de denúncia para os pais responsáveis e manter o diálogo ativo com a agência, né? Com a NPD. Inclusive porque esse é o momento das empresas participarem ativamente da regulamentação, através de consultas públicas, de debates, de audiências públicas, e isso é super importante para uma regulamentação conectada com a realidade, né? Porque o órgão regulador, por mais que ele tenha, e ele tem pessoas super técnicas e super competentes para fazer regulamentação, a participação do mercado e do setor na construção da regulamentação permite que sejam avaliados claramente riscos reais, né? E que a realidade esteja ali contida na regulamentação. Então, era isso que eu queria passar de mais importante para vocês nesse tópico. Perfeito. E em relação à questão de risco, né, acho que além de trazer as boas práticas e o que pode fazer para ser evitado, é também tirar essa questão de que novas tecnologias, novas regulamentações são apenas riscos, mas eles também servem como uma vantagem competitiva. Porque, em linha com o que o Guilherme falou no início da apresentação, a tecnologia está aí, as empresas estão utilizando, isso é um movimento irreversível, tá? Então, isso precisa ser entendido não necessariamente como um risco, ele precisa ser avaliado, sim, como uma situação que merece uma atenção especial, que pode, né, ocasionar riscos, mas precisa ser entendido como uma vantagem competitiva, essas regulamentações. Então, a LGPD, o ECA Digital, enfim, não são obstáculos, mas eles servem como guias para a inovação responsável. Eles foram elaborados justamente com a finalidade de proteger as pessoas ali, sejam os titulares de dados pessoais, sejam as crianças e adolescentes, sejam a garantia aos pais dessa supervisão, enfim. Então, essas regras, elas foram criadas para proteger alguém, né? Então, é importante que as empresas adotem uma estrutura de governança consistente, reduzindo litígios e aumentando também a credibilidade perante o mercado. Então, não só estar em conformidade vai garantir, né, o próprio cumprimento da lei, mas também uma credibilidade muito positiva perante o mercado. Então, pensando, né, eventuais empresas que lidam com dados com público infantil ou adolescente, os pais vão ficar mais felizes em saber que os dados, né, a interação com seus filhos está protegida na empresa X. Então, isso é muito importante no fim do dia. Tá? E o jurídico interno aqui, jurídico interno, externo, enfim, é um agente de inovação ética e eficiente. Então, é importante que as empresas, as organizações, elas vejam o jurídico também de uma maneira mais como um agente de inovação e como um parceiro nesse sentido, como é necessário que o jurídico seja visto como um parceiro também, não só como um responsável por estabelecer as regras, tá? Bom, da mesma forma, o ECA Digital também é um guia de inovação responsável. As empresas que adotarem desde já uma estrutura de compliance capaz de mitigar os riscos vão estar em vantagem,
né, vão mitigar muito cedo riscos, trabalhar para que isso aconteça, né? Eu acho que quando a gente está falando aqui de risco, é uma exposição nova que existe dentro das empresas, agora que a gente tem o ECA Digital regulamentado e que precisa, desde já, ser observado pelas companhias. A maturidade de uma empresa que cresce desde já numa plataforma, fazendo a análise desses riscos, é muito maior para a longevidade dos negócios do que uma empresa que não se adequa de forma consistente às obrigações previstas no ECA Digital, né? Então, na verdade, a gente está falando aqui de uma vantagem competitiva, sim, e de uma possibilidade de manutenção de operação de plataforma a longo prazo sem intervenção do regulador, né? Perfeito. E eu acho que, para finalizar, a gente estabeleceu aqui um checklist que pode ser realizado pelas organizações para identificar é necessário fazer algum tipo de alteração, o quão longe estamos de uma adequação, de um sistema de governança adequado, né? Então, a empresa possui um inventário de ferramentas de IA em uso? Isso é um elemento super importante. Contratos com fornecedores de IA, eles possuem cláusulas de LGPD? Foram realizados treinamentos nos últimos 12 meses relacionados ao tema, proteção, ao bom uso das ferramentas? Existe um canal de denúncias ativo? Tem uma política de uso de IA publicada e comunicada? Então, não só um documento interno, mas as pessoas conhecem essa política, ela foi compreendida pelos destinatários dela? Tem um comitê, um responsável interno para a governança de IA na organização? Existe uma avaliação de impacto em relação às ferramentas de IA? Tem alguém que está à frente disso? Isso está sendo analisado? Logs e auditoria de sistemas de IA existem? Eles estão sendo postos em uso, né? O departamento técnico está atento a isso? Então, essas são algumas perguntas que nós consideramos imprescindíveis para a identificação, né, da necessidade de implantação de um sistema de governança de IA sólido, que é um excelente questionário balizador, né, justamente das organizações, que pode ser utilizado como um pontapé inicial, um ponto de partida, enfim, e servir também como um norte, né, para o desenvolvimento de um projeto aí de qualidade, tá? Então, pessoal, acho que era isso que a gente queria trazer para vocês hoje, né, trazer essas noções, trazer um pouco do nosso conhecimento, da nossa aplicação prática e também esclarecer alguns pontos que eu acho que são importantes para todo mundo estar antenado, todo mundo estar na mesma página, tá bom? Perfeito, Laura. Obrigado, Cris. De novo, a gente não é contra, né? Mas as pessoas têm uma tendência a achar que toda inovação é boa. Nesse caso, ela é boa, mas tem que ser feita de forma muito responsável. E acho que a ideia aqui foi trazer um pouquinho, né, do que a legislação já fala, do que está sendo feito. Então, não dá para ficar parado, né? Tem que correr atrás, tem que entender o momento legislativo, o momento de uso, para fazer um uso responsável. Tá bom? Alguma pergunta? Alguém abrir aqui antes do almoço? O pessoal deve estar com fome. Alguém tem alguma pergunta? Ou podemos encerrar? Pode mandar pelo chat se quiser. Mas acho que é isso. Então, obrigado de novo a todo mundo que ficou aqui até agora e nos vemos em breve. Obrigada, Tchau, tchau. pessoal.